Isso. Pessoal, quase que eu derrubei o quadro agora. O próximo passo do nosso trabalho é o quê? Como eu já falei no vídeo anterior, é a religião. Oh my God! Eu acabei de falar que o Comte era contrário. Eu acabei de contar que o Comte era contrário a essa visão teológica de observação dos fenômenos, ou seja, de ver a vida, correto? Então como é que isso tem uma ligação com religião? Olha só, o ideal do Comte, sem dúvidas, era estudar a sociedade, estudar a realidade de forma positiva, certo? De maneira comprovada, de acordo com a razão, com dados inquestionáveis. Bacana. Mas ele viu que isso não era possível. Talvez a humanidade ainda não estivesse pronta para isso, certo? Então ele resolve voltar. Ele dá uns passos atrás e meio que funde essa questão teológica com a questão positiva. E funda a religião positiva ou religião da humanidade, correto? Então é mais ou menos assim, já que não dá para convencer as pessoas pela razão, vamos pela emoção, mas uma emoção racional. Então, o tópico é religião positiva ou positivista. Não está positivista. Igreja positivista. Tem uma no Rio de Janeiro, no bairro da Glória, se eu não me engano. Beleza? E também pode ser chamada de religião da humanidade. Vou colocar aqui de outra cor para ficar mais beautiful. Positivista ou from humanity, from mankind. Beleza? Então, primeiro item para a gente observar. O foco dessa religião é total na humanidade. Como assim, JL? Foco na humanidade? É o seguinte. Tô com alergia aqui, vou esperar. Não vou não. Muitas religiões se questionam acerca de Deus. Quem é Deus? Por que Deus nos criou, certo? Ó, vocês vão ver isso no período helenístico. Que mundo é esse? Quem criou esse mundo? Quem nos criou? Por que ele nos criou nesse mundo? Certo? E aqui na câmera não sou direito, mas aqui é da humanidade, certo? Então esse questionamento é muito comum, né? Por que Deus fez o mundo assim? Se existe Deus, por que existem guerras, sofrimentos, pandemias, certo? Então esse tipo de questionamento sobre quem é Deus, sobre qual é a motivação de Deus, o que Deus fazia antes da humanidade, certo? Isso tudo a gente vai ver até em Santo Agostinho, que é um grande filósofo, talvez do período medieval. Isso tudo, cara, é irrelevante. Porque não tem como você fazer esse tipo de discussão, porque a gente não tem nenhum acesso a Deus. Então ficar se questionando sobre as motivações de Deus, quem criou Deus, cara, isso é vazio. É vazio, é uma brincadeira intelectual, porque você não tem dados para isso. Ah, JL, então a gente também não tem dados para falar sobre Deus, nem sobre as motivações dele. Ah, tem uma diferença. Eu consigo conjecturar, ou seja, me perguntar, me questionar sobre Deus, porque a gente tem acesso à criação de Deus, que é o universo, supondo que, enfim, você acredite em Deus, né? Então, o lance é, Deus criou o universo, criou tudo. Nós temos acesso a isso tudo. Então, observando a realidade que existe, é possível a gente conjecturar, se perguntar sobre Deus, de forma racional. Mas isso tem limites, certo? Então, para o Comte, a parada termina muito antes disso. O lance dele é, o que nós temos aqui, de fato? Ah, temos a humanidade. Beleza, então vamos a partir daqui. Mas o que tinha antes? Não me interessa. É positivo, ou seja, tem que ser factível, comprovação, certo? Ah, mas e Adão e Eva? Não tenho comprovação de que eles existiram, então parei.
Então ele vem da humanidade para cá, sacou? Beleza? Segundo item, a gente ver de 3. Ah, tá. Deus é o grande ser. Deus, nessa religião positivista, é chamado de o grande ser. E esse grande ser, aí vem uma parada maneira. É como se fosse um Megazord dos Power Rangers. Esse grande ser que é Deus, ele é composto pela humanidade. Sacou? Então, ó, ele é o grande ser composto... Tá, beleza. O grande ser. Deus é o grande ser. E é composto, ele é montado, ele é formado pela humanidade. Ou seja, os seres humanos juntos formam Deus. Isso é uma visão que é bem herege, né? Se fosse na época da Santa Inquisição, Conte estaria em apuros. E, um detalhe importante. A humanidade, na visão de Conte, a humanidade sempre existiu existe e sempre existirá. Beleza? Então, para ele, a humanidade, assim como Deus, tem esse caráter infinito. Mas e antes dos homens no planeta Terra e tal? Não me interessa. É a partir da humanidade. Foi? E por último, essa divindade não é questionada. Deus é o grande ser e é composto pela humanidade. E essa divindade, né, esse grande ser, Deus, não é questionado. Eu já falei isso, né? Mas estou só escrevendo para você fixar. Então não tem esse negócio de questionar quais são as motivações de Deus, o que levou Deus, qual o objetivo de Deus a nos criar. Cara, não importa Deus. Legal, é uma religião que não importa Deus. O que importa é a humanidade, certo? E o Deus, para ele, é a composição dos seres humanos unidos. Sacou? Bastante racional. E uma coisa interessante, é bastante prático. Existe uma forma bastante, como eu vou dizer, do dia a dia, bem prática da gente entender isso aqui. É uma religião que com certeza se preocuparia, eu não sei como é que ela funciona, tá? Mas de acordo com a teoria, se preocuparia com bem-estar social, com respeito entre as nações, certo? Porque o que importa é a humanidade é uma coisa só, beleza? Bacana.